O esforço que nós precisamos fazer para manter a unidade. Mas isso não pode ser ao custo da negação da verdade. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui em Filipenses. Paulo, em Filipenses 2:1, ele fala, olha, se há alguma exortação em Cristo, amor, qualquer sentimento profundo, completar minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, estejam unidos. Estejam unidos. Toda vez que a gente vai falar desse assunto, a gente precisa falar, então, ele está falando aqui de paz, da gente viver em paz e unidos. A gente precisa falar da falsa paz, da falsa unidade do mundo. Não tem como. Não tem como. Porque o mundo é um mundo que prega a paz, que prega a unidade. E acusa a igreja de promover a guerra. E acusa a igreja de promover a separação, a desunião. Pô, quer ver um exemplo disso aí? A Rede Globo, aí, esse pessoalzinho, gente boa, o que eles têm falado aí nos últimos tempos? Ai, o Brasil está dividido. É claro, é porque antigamente todo mundo era comunista e a gente não sabia, e aí com informação a gente foi entendendo isso e se arrependendo dos nossos pecados. E, obviamente, há divergências. Quer ver, por exemplo, um cara defende o assassinato de crianças, eu não. Eu vou me manter unido a isso? Então, não é isso que a Bíblia prega. Não, vocês podem viverem unidos, e essa é a coisa mais importante de todas, e ao custo até da negação da verdade. Não, de forma alguma. Quer ver um outro exemplo? Em que o mundo nos acusa de sermos divisivos, briguentos, de promover a discórdia. O homossexualismo é pecado. E se um pai tem um filho que... Não um filho que está lutando contra isso e reconhece que é errado e está lutando contra isso e quer ajuda. Mas alguém que fala, não, eu quero viver assim. Um pai tem que falar, filho, não dá pra gente viver junto. O pai ama você, mas não dá. Esse é o conselho bíblico, não é meu não, é bíblico. Aí a Rede Globo diz, né? O mundo diz, que isso? Olha que feio! Promovendo a briga, a divisão na família. A busca então da unidade e da paz não é ao custo da negação da verdade e da busca pela justiça, de forma alguma, de forma alguma. Eu citei esse exemplo na pregação. O Chamberlain era o primeiro-ministro inglês, ele, em nome da paz, da unidade, ele aceitou que as exigências de Hitler, de invadir os Sudetos na Tchecoslováquia, de anexar algumas partes, Tchecoslováquia, né? Acho que estou falando certo. De anexar algumas partes, ou seja, vamos fazer guerra, vamos dominar. E beleza, sabe o que aconteceu? Mais ou menos um ano depois, ele invadiu a Polônia, Hitler invadiu a Polônia, começou a Segunda Guerra Mundial, mais de 70 milhões de pessoas morreram. Mais de 70 milhões. Tá vendo? Lá em nome da paz, com um bandido, resultado, morreu muito mais gente. Muito mais gente do que talvez se ele fizesse guerra naquele momento. Então, a gente não é pacifista nesse sentido. Isso não é verdade. Isso não é correto. Como a esquerda também defende. Nada de armas, vamos pregar a união. Mas se tem um bandido do meu lado, eu vou fazer o quê? Um cara que vem com um fuzil pra cima de mim? Aí eu vou com rosa pra cima dele? Então não é isso que a Bíblia prega. A unidade que a Bíblia fala, não é isso que a esquerda fala. Que o mundo fala. Não é isso de forma alguma, de forma alguma. Jesus chegou a dizer isso. Não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer guerra, divisão. De modo que os inimigos do homem serão os da própria casa, pai contra filho, filho contra pai. Então, quando a gente está falando aqui, eu comecei a falar sobre isso ontem, sobre a questão de evitarmos as brigas, de sermos unidos, não é uma unidade ao custo da negação da verdade, de forma alguma. Não é uma busca pela unidade ao custo de negar a justiça, como no caso do Chamberlain. Ele negou a justiça, ele aceitou as injustiças de Hitler em nome da paz. Resultado, a conta foi muito maior. Muito mais gente morreu. Isaías 32:17 declara, e o efeito da justiça será a paz. Olha que coisa! O que traz a paz, a unidade? A justiça. Então, o efeito da justiça é a paz. Se a gente quer de fato a paz, a gente tem que buscar não a paz, é a justiça. Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz. Justificado significa declarado justo. Então, declarado justo, temos paz. Está vendo a relação? Justiça gera como efeito a paz, seja na sociedade, seja em nós mesmos com Deus. Eu estou falando tudo isso para a gente não cair naquele erro pacifista e mentiroso da Rede Globo e da esquerda e dessa galera do mundo aí. A gente precisa sim, muitas vezes, brigar. Muitas vezes precisa. Agora,
Agora, não podemos usar isso aqui, que eu acabei de falar, a busca pela verdade, a luta pela justiça, como desculpa para deixarmos de buscar a paz. Paulo, se possível, no que depender de vós, estáis em paz com todos. Bem-aventurados os pacificadores. Isaías 11 descreve o reino do Messias. O lobo vai se sentar ao lado do cordeiro. Não vai ter predador e presa. Todo mundo em paz. Então, a Bíblia está falando sobre isso. A Bíblia nos estimula a isso. Eu falo porque assim, olha que coisa. No começo da minha conversão, então eu participava de um meio religioso evangélico que era mais desse tipo esquerdista. Do tipo, não, em nome da paz, por exemplo, eu não poderia pregar que pastorado feminino era errado, porque aí eu estaria causando divisão. Não, não foi eu que causei divisão. Foi quem ensinou essa heresia lá atrás. É o mentiroso que causa divisão, não quem está pregando a verdade. Eu creio que eu estou pregando a verdade. E o engraçado é isso. Muitas vezes as pessoas ainda vêm me xingar, dizendo, você é divisivo. Aí eu falo, eu estou errado? Elas dizem, não, mas você é divisivo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Aqueles caras, eles estão pregando a mentira, você acredita nisso, mas o errado sou eu que estou pregando a verdade? Não, não sou eu que sou divisivo, são eles. Eles que estão pregando a mentira. Eles são divisivos, não eu. Para de sacanagem, vai. Ficar inventando as coisas. Então é isso, a gente não pode usar a unidade como desculpa para defender a injustiça. Mas por outro lado, nós devemos nos esforçar para buscar a unidade. Nós devemos nos esforçar para evitar as brigas. No que depender de vós, estejais em paz com todos. Você está fazendo mesmo... Você tem um espírito pacificador ou um espírito briguento? É um espírito conciliador ou um espírito que quer a briga? A gente não pode ser daquele espírito que foge das disputas que são justas e honestas. Mas será que a gente muitas vezes está se colocando em lutas desnecessárias? A gente não poderia ceder algumas coisinhas? É sobre isso que esse texto está falando. Então a gente tem sim que ter esse desejo em nós, lá dentro de nós. Não pode ser daquelas pessoas que têm um espírito faccioso. É o que Paulo fala aqui em Filipenses. Um espírito partidarista, de briguento. Não. Não, 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 não. Muitas vezes você fala, eu estou lutando pela verdade. Nada, você tem um espírito faccioso. Eu estou lá defendendo a verdade. Nada. Você gosta de brigar, você gosta. Tem prazer na discórdia. Tem prazer. Isso a gente não pode. Então, não. Finalizando. A gente precisa entender que a paz que a Bíblia prega não é a paz que o mundo prega. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A paz do mundo é a tolerância para o mal. Tolerância para com o que é mal. Não é isso que a gente é chamado a fazer, de modo algum. De modo algum. Mas a gente tem sim que se esforçar. Pense, por exemplo, na sua igreja. Tem coisas que são difíceis. Tem assuntos que são difíceis. De você, seu pastor, às vezes uma coisinha ele errou ali, tão pequena, e você já quer brigar. Não, porque eu sou o defensor da verdade. Mas a coisa é tão pequena e você já não presta mais. Não serve mais para nada. Então, esse é o espírito do faccioso, que quer arranjar qualquer desculpa para brigar. Essa é a verdade. Gente que está só esperando ali, ela já quer brigar, só está esperando um motivo ali, ou pelo menos um falso motivo. Então a gente tem que buscar a paz. Se possível, no que depender de vós, estejais em paz. Ele está mostrando, então, olha, nem sempre é possível. Mas as guerras que você se meteu, era possível evitar? Era possível? Porque, se possível, estejais em paz com todos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Pedimos que a Tua graça, misericórdia e bondade estejam sobre nós. Ilumina o nosso espírito para que possamos entender a Tua palavra. Senhor, traz clareza às nossas mentes e nos leve ao arrependimento genuíno. Pedimos que a graça do Senhor esteja sobre nós em mais um dia. Abençoa cada irmão no seu trabalho, onde eles estiverem. Que a graça do Senhor esteja sobre eles, que o Teu Espírito Santo esteja iluminando a mim e a todos nós, para sabermos, Pai, o que de fato nós precisamos guerrear e o que de fato nós precisamos muitas vezes ceder. Ó Deus, porque muitas vezes não sabemos como proceder. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos guie. Porque livre, Senhor, livre-nos de sermos covardes, mas livre-nos de sermos também
briguentos. Livre-nos, ó Pai, de usarmos o amor, a unidade, como desculpa para tolerar o mal. Mas, Senhor, nós também oramos. Nos livra, Senhor. Nos livra de usarmos a luta pela verdade como desculpa para esconder um coração faccioso e briguento. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Até a próxima.